pessoal. Mais uma vez estamos aqui para mais um encontro na nossa formação continuada CEPE. Me chamo Antônio Brandão, sou psicólogo de formação e atuo aqui no RH do CE, neste trabalho, junto com as pessoas. Quando a gente diz pessoas, os nossos colaboradores na promoção da saúde bio, psico e social dos mesmos. Gente, hoje eu trago para vocês um tema bastante relevante, como a gente tem feito nos últimos encontros. A gente traz hoje a resiliência e como esta habilidade, como essa característica pode contribuir na nossa vida, tanto pessoal como profissional. Então, é por isso que eu trago para você hoje e vamos discutir um pouco, vamos refletir também um pouco e tentar perceber se já não fazemos uso da resiliência como uma habilidade necessária como sobrevivência em tempos atuais, tempos tão difíceis, né? Vamos lá, pessoal? Gente, então eu quero trazer para vocês algumas definições do que é resiliência. Inclusive é um texto bastante holístico, ou seja, a resiliência tem suas origens em diversas áreas da ciência. Então, a gente vai trazer um pouco, algumas definições de que é resiliência, para nos ajudar nessa conversa. E também a importância da resiliência em tempos atuais, né? Por que é necessário ser resiliente hoje? E como a resiliência, né, como um fator determinante para o desenvolvimento das nossas habilidades. Se a gente ainda não adquiriu, né, a resiliência quanto habilidades, vai ser necessário, certo? E como ser um profissional resiliente? Porque nossa formação agrega sim na nossa carreira profissional, mas sem deixar de mão a nossa carreira sim, pessoal, né? Então, nós, enquanto sujeito, quanto autoconhecimento, e isso vai afetar diretamente a nossa vida profissional. Tá bom, gente? Vamos lá? Convite feito para vocês. Então, gente, no nosso dicionário, né, o que é que traz sobre resiliência? Que é a capacidade do indivíduo de lidar com situações adversas, né? E reagir positivamente, sem estar em conflito psicológico ou emocional, certo? Então, é essa capacidade que o indivíduo adquire, né? De lidar com situações. Então, quando o indivíduo adquire, então, necessariamente, a gente precisa aprender, né? A gente precisa desenvolver, né? E como a gente desenvolve? Frente às dificuldades e às adversidades da vida, né? Então, a gente precisa adquirir reações que não nos afetem emocionalmente, né? A gente não pode adoecer diante dos conflitos que emergem no nosso dia a dia. Ele vai nos afetar. E claro que ele precisa nos afetar para reagirmos, né? E aí a nossa conversa hoje é como a gente vai reagir, né? Às intempéries da vida. A gente precisa reagir de uma forma que não nos adoeça. Ou seja, a gente precisa reagir de uma forma positiva, né? Da maneira que a gente pode, obviamente. Então, Leandro Carnal, né, um filósofo contemporâneo, escritor, né, da qual eu admiro muito, né, e afeta muito na minha forma de fazer ciência, claro. Ele diz que é a capacidade de enfrentar pequenas crises, né? Claro, quando ele coloca o conceito de pequenas, ele está querendo dizer que a vida não se constitui apenas de conflitos, né? Então, quando ele traz essa questão de pequenas, é que quando a gente está frente a um conflito, né? Então, ele diz que resiliência é a nossa capacidade de enfrentar ela, né? De como a gente vai ressignificar esse conflito que está em nossa frente, né? Que acontece em todas as esferas da nossa vida. E aí, o Fábio de Mello também vem trazendo que a resiliência é a capacidade de mudar a forma e depois retornar. Então, esse mudar, né, de forma não é a gente ser
é sim, né, a gente ser mutável, ou seja, usar a resiliência como um camaleão. Às vezes a gente precisa se desprender de muitos conceitos, precisamos mudar nossa visão, né, frente àquele fato, àquele caso. Então a gente vai nesse movimento fluido, né, de a gente mudar e retomar, né, de forma. Então, a resiliência não faz a gente perder a nossa essência, o nosso conceito de vida, mas faz a gente mudar e perceber de diversas formas aquilo que porventura não está nos afetando. Então, eu preciso abrir o meu campo, né, a minha mente, para o que está acontecendo comigo de diversas formas. E a gente vai ver isso lá na frente, tá bom? Gente, e a importância disso no nosso dia a dia? Qual é a importância disso que a gente está discutindo até agora para o nosso dia a dia? Estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos difíceis de diversas esferas, tanto da parte política, econômica, religiosa, né? De diversas esferas, né? Porque, de certa forma, que está nos atingindo coletivamente. Então, nesses últimos tempos, as pessoas estão vivendo com diversas ameaças, né? A gente vê aí a crise econômica impactando, né, na nossa vida, no dia a dia. Então, a gente tem percebido diversas ameaças, né? Tanto elas externas, como essa que eu falei, as crises de diversas esferas, como as ameaças internas também. E essas coisas nos afetam internamente. Então, a crise econômica, né, a crise política, a crise moral, né, nos afeta de uma maneira diretamente na nossa intimidade, no nosso conceito, né, na nossa estrutura psíquica, né? E isso vai desencadear insegurança, ansiedade, angústia, né? Nos conduz a casos de extremo medo, de insegurança. E isso afeta diretamente a nossa saúde emocional, a nossa saúde psíquica. Então, a resiliência, quando você conseguir desenvolvê-la, isso vai nos ajudar muito, né, as intempéries da vida, enfrentar a vida, dando outro sentido, outro significado, né, aos desafios. Claro que eu não estou trazendo aqui uma visão poética ou então uma receita de bolo dizendo que tudo vai dar outro sentido, tudo vai ser maravilhoso, tudo vai ser positivo. Não, eu estou dizendo que é uma habilidade, né? Uma competência, se a gente estiver aberto a adquiri-la, pode nos ajudar a minimizar, né, essas questões, tanto interna como externa. E como é que a gente pode ser resiliente e pode afetar as questões externas? A gente pode afetar aquelas pessoas que convivem com a gente. Quando a gente traz um olhar positivo para as coisas, quando a gente tenta ressignificar o que nos afeta externamente. Então, certamente, as pessoas que a gente convive na família, na comunidade, no trabalho, vai fazer com que as situações sejam dialogadas, sejam ressignificadas. E aí a gente, de alguma forma, tenta afetar isso também externamente. E internamente a gente tornar-se, né, como peça importante, como agente de transformação. Certo, gente? Vamos lá? E aí, gente, como a resiliência, né? A resiliência como um fator determinante para o nosso desenvolvimento de novas habilidades, é isso que eu falei anteriormente. Então, como é que é isso, gente? Então, a gente precisa, né, para ser resiliente, a gente precisa adquirir a adaptabilidade. Eu preciso me adaptar, né, às novas situações, acolher essas novas situações que me afetam diretamente, afeta a mim, afeta o meu irmão, afeta a minha mãe, afeta o meu chefe, afeta o meu gerente, afeta meus companheiros de trabalho. Então, eu preciso estar aberto e acolher essas novas situações.
e buscar interagir de forma adaptável às diferenças, né? E às exigências que a vida nos impõe, né? Então, tem uma música da MPB, né, que poderia até citar agora, que me lembra essa questão da adaptabilidade, que é a lista de Oswaldo Montenegro. Quem tiver a oportunidade de escutar, né, nessa ótica, nessa perspectiva, seria ótimo. Ele já na primeira estrofe da música ele diz: façam a lista, né, de grandes amigos que você via 10 anos atrás e hoje você já não vê todo dia, né? Façam a lista dos sonhos que tinha, né, que hoje você já não tem mais. Façam a lista de grandes segredos que você tinha, que hoje são bobos, ninguém quer saber, né? Então, a letra dessa música, qual é o mote, né? Como a gente diz aqui no Nordeste. Então, qual é o mote? É que a gente é agente de transformação. A gente transforma e é transformado. A gente afeta e é afetado o tempo todo na nossa vida. Então, a gente precisa ser adaptável, né? Se a gente for uma pessoa rígida, né, dos nossos conceitos, dos nossos valores, eu não estou dizendo aqui, em hipótese alguma, para vocês abrir mão dos seus valores, né? Da sua moral, da sua ética. Não é isso. Né? Mas eu começar a perceber, né, a minha ética, o que eu entendo quanto sujeito, quanto pessoa, numa perspectiva de mudança, né? Acompanhando as mudanças do nosso dia a dia, né? O Brasil que é hoje foi diferente do Brasil de ontem, será diferente do Brasil de amanhã. E eu preciso acompanhar essas mudanças também, sem sofrimento, né? Atento a essa abertura. Gente, e também a criatividade, né? Então, eu preciso fazer uso e desenvolver a minha inteligência, né? Valorizar os meus talentos, né? E criar, reinventar, inovar. Então, eu só posso reinventar, só posso inovar, só posso criar se eu for flexível, né? Se eu for adaptável a essas novas questões. Então, conceitos que eu tinha, né? Atividades que eu desempenhava no meu trabalho, comportamentos que eu tinha dentro da minha família, que antes eram importantes, né? Hoje já não são mais. Ou então que eram insignificantes, que hoje são muito importantes, né? Então, existe a gente está falando, quem acompanha essa formação continuada, e principalmente nos meus encontros, percebe que a gente está falando de comportamento, né? Então, hoje o profissional, né, que vai ter um futuro promissor nessa nova contemporaneidade, é aquele que se atém, né, aos comportamentos humanos, né? Aquele que consegue, né, sobressair as dificuldades, as adversidades. Então, a resiliência é um fator importantíssimo, né? E a gente vai conseguir ser resiliente se a gente conseguir ser adaptável, se a gente conseguir ser criativo, né? E com isso, a gente precisa estar aberto para o aprendizado, né? Eu aprendo como? Eu aprendo com o outro, eu aprendo fazendo, né? Eu aprendo abrindo o meu leque, né, de observação em relação àquele conceito que eu tinha antes, né? Então, hoje a gente olha, por exemplo, para a psicologia de uma maneira totalmente diferente, né, de ontem, né? Ontem não era possível, inclusive, fazer um trabalho de psicoterapia de maneira virtual. Não era possível e nem poderia ser feito. Hoje, o computador, né, as plataformas, né, são recursos validados pelo nosso conselho e que é possível, né, ser feito hoje. Por quê? Porque a nossa profissão, a minha profissão, inclusive, ela precisou ser adaptável, ela precisou ser criativa, né? Frente às diversidades que nos afeta hoje, né, enquanto sociedade, né? Então, é isso que eu estou querendo dizer para a gente no nosso dia a dia. E com isso a gente aprende muito, muito, né? Por isso que a gente precisa estar atento aos processos de aprendizagem, né? Que acompanham durante a nossa vida. A gente tem um termo dentro da psicologia que a gente diz que somos seres faltantes.
E o que ser faltante é esse? Que a gente precisa sempre caminhar, adquirir, buscar. A gente é um ser inesgotável. Então, trazendo para a nossa realidade hoje, a gente precisa estar sempre aprendendo, certo? Isso acontece no nosso dia a dia. Ou seja, a gente não pode ter esse conceito que eu sei de tudo, que eu não preciso aprender mais, né? Principalmente na vida do trabalho, né? Então, a gente tem que estar aberto, ser um eterno aprendiz, um eterno aprendiz, né? Porque se a gente for um eterno aprendiz, a gente sempre vai ser criativo, né? Sempre vai ser adaptável e a gente vai ser resiliente. Gente, então como ser um profissional resiliente? De certa forma, eu já respondi para vocês desde a nossa fala inicial. Mas o profissional resiliente ele precisa valorizar justamente essa diversidade. Ele precisa gostar do diverso, do diferente, né? Então a gente precisa estar aberto ao mundo e o que é que acontece em diversos campos. Então o que é a arte pode nos trazer de aprendizado, né, para meu trabalho, né? O que é que a música pode me trazer de aprendizado para o meu trabalho, meu dia a dia, né? Então o que é que meu orientador, né? O que é que o meu gerente, o que é que o dono da minha empresa pode trazer. Então, como é que eu posso juntar esses conceitos que ambos trazem e possa me afetar intimamente e com isso trazer no meu dia a dia de trabalho novas possibilidades, né? É o ser criativo que eu falei anteriormente. Então, eu preciso valorizar essas relações interpessoais de onde vem o diverso, né? Perceber o quanto eu cresço acolhendo essa diferença. Então, um profissional resiliente, que certamente vai estar lá na frente, né, nesses tempos atuais, ele precisa olhar positivamente, ter uma iniciativa positiva, e não sempre aquele olhar negativo que não vai dar certo, isso não é do jeito que eu faço, e se o outro faz diferente, está errado. Eu preciso eliminar este conceito, né? Eu preciso perseverar nas minhas iniciativas, preciso ter um compromisso com aquilo. E quando eu falo compromisso, eu acolher aquela diversidade, aqueles desafios no meu dia a dia de trabalho e dar novo sentido, sentido positivo. O profissional resiliente ele precisa ter sempre em mente o que é que a minha função impacta positivamente na sociedade no outro. Eu preciso estar sempre me perguntando isso, para eu assumir esse olhar positivo, né? Valorizar essa diversidade, né? E trazer este compromisso no meu dia a dia. O que é que a minha profissão, a minha função, o meu dia a dia de trabalho nessa empresa, né? Impacta na sociedade, em prol do outro, em prol de uma mudança para um mundo melhor. Isso é uma pergunta que o profissional tem que fazer sempre. Gente, e eu trago outro conceito para você, pouco falado, mas importantíssimo, que é o conceito da espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, gente, eu não estou falando aqui de religiosidade, tá? São conceitos diferentes. Eu estou falando de espiritualidade, ou seja, da questão subjetiva, daquilo que nos move, daquilo que nos dá sentido à vida, certo? E se o que dá sentido à vida para você, né, for um apego a essa ou aquela religião, ótimo. Desde que ela esteja te fazendo bem, né, favorecendo a tua saúde psíquica e emocional e a do outro, né? Então, eu preciso adquirir no meu dia a dia, no meu trabalho, valores, né? Então, dar sentido à vida, né? É a perguntinha que eu fiz, né? Que a gente precisa se fazer sempre. Então, qual é o sentido que eu trago para a vida com o meu trabalho, com o meu dia a dia, né? E qual é o sentido também que ela tem para mim, né? Que sentido é esse, né? Que força é essa? Que energia é essa que me faz acordar toda manhã
para o trabalho, para as questões, para as dificuldades da vida. Então, o profissional resiliente, esse profissional que eu consigo adquirir aí, valorizar as diversidades e fazer bom uso delas, né? O olhar positivo sempre. E quando eu digo esse olhar positivo, gente, não quer dizer que vai ter um dia que você vai acordar triste por alguma dificuldade que você teve no trabalho, né? Aquele dia que não foi bom, que é normal da vida, né? Eu estou falando de um olhar positivo é quando, neste dia difícil do trabalho, você começar a refletir no seu fim do dia, por exemplo, dizer assim, o que é que eu posso aprender com isso? Né? O que é que eu poderia fazer diferente? E isso a espiritualidade nos ajuda, porque ela nos dá um outro sentido para aquela dificuldade. Né? O profissional resiliente é isso. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que este material, né, que este encontro, eu não costumo falar de aula, né, se vocês perceberem, porque a aula talvez traga para a gente um pensamento de um conteúdo jogado que de repente você precisa assimilar, né, sem nenhuma reflexão. Ou seja, eu não quero encher vocês, né, de conceitos, mas eu quero esvaziar vocês, na verdade, para dar espaço para outros conceitos. E o tema de hoje possa provocar vocês a pensar não só na resiliência, mas qual o sentido que você está dando, né, a esta palavra, a este encontro. Tá bom? Então, obrigado por mais uma atenção, né? Obrigado por mais um encontro, que a gente possa nos encontrar, né? E com esse conceito de hoje, com essa temática de hoje, possa favorecer mudanças na nossa vida, no nosso dia a dia, e fazer com que cada vez mais possamos ser um profissional resiliente, uma pessoa resiliente, certo? Obrigado, gente. Até a próxima. Até mais.